Saudações aos queridos amigos e amigas do Grupo Espírita Mensageiros, aos amigos e amigas do canal do YouTube, o nosso fraternal abraço, desejando que o mais alto, Deus, nosso Pai de infinita bondade, infinito amor, infinita misericórdia, Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional das nossas vidas, Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa intercessora, através dos benfeitores amigos, trabalhadores do bem, aos benfeitores amigos do Grupo Espírita Mensageiros, façam-se presentes em nossas casas, em nossos lares, derramando bênçãos sobre todos nós, eflúvios, energias de bom ânimo, de coragem, de perseverança, de renovação. Para esse nosso estudo virtual, como acontecia todas as quartas-feiras na nossa morada de luz, no Grupo Espírita Mensageiros. Queremos hoje falar novamente do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo este maravilhoso, Sede perfeitos. É uma orientação de Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E Jesus nos coloca algumas características da perfeição que Kardec vai colocar lá na abertura do capítulo. Caracteres das perfeições. Por que sermos perfeitos? Porque aprendemos com a doutrina espírita que somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Sim, temos responsabilidade. E quanto mais imperfeições, mais infelicidade. Quanto mais perfeições, cultivo das virtudes, do amor, da benevolência, do perdão, mais nos sentiremos felizes e não sofreremos pelas imperfeições que nos trazem os males derivados dos vícios, do orgulho e do egoísmo. Sede perfeitos. Sede perfeitos nos orientou Jesus. E lembramos-nos daquele versículo da carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo nos orienta: não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com o mundo que está aí, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudai o vosso entendimento, mudai a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, qual seja a perfeita, qual seja a agradável vontade de Deus para a sua vida. Mudemos o nosso entendimento. E nós nos lembramos do livro Paulo e Estevão, obra maravilhosa, recebida pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Contou Chico aos seus amigos que ele recebeu esse livro em estado de profunda comoção. Profunda comoção. E nós temos lá neste livro uma orientação muito importante. Paulo, que se chamava Saulo, que nasceu na religião judaica, que foi criado com uma vasta cultura grega, porque seu pai residia em Tarso, uma cidade grega. Paulo, então, tinha a cultura judaica, a cultura grega e uma inteligência admirável. De início, ele não
entendeu a mensagem de Jesus. De início ele não captou a mensagem do Cristo e ele foi um perseguidor dos primeiros cristãos. Está lá na obra Paulo e Estevão, que é uma obra que traz ali os bastidores e um pouco do que passou este ser, que era diferenciado. Privilegiado não, mas era diferenciado. Ele se equivocou, ele perseguiu os cristãos, ele foi um adversário da mensagem do Cristo, mas Jesus se apresenta para ele na estrada de Damasco, num dia ensolarado. Cortou o céu uma luminosidade diferente e o Cristo se apresentou a Paulo. E Paulo caiu do cavalo, caiu do camelo, perdeu a visão no momento e perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Jesus responde a ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo ali, rendido pela autoridade moral do Cristo, por aquele jorro de luz que saía de Jesus, ele diz assim: que queres que eu faça? E Jesus então diz a ele: vá a Damasco e procure por Ananias. No livro Paulo e Estevão, nós encontramos toda a vida de Paulo, a sua ida a Damasco, a sua interiorização, o seu encontro com Ananias, que o cura daquela cegueira, os primeiros contatos com os textos que traziam a mensagem de Jesus e a mudança interior dele, as dificuldades iniciais, onde ele não era aceito pelos judeus, pelos seus amigos, não foi bem aceito de início pelos cristãos que o viam ainda com desconfiança. É então que ele volta a Tarso e procura o seu pai. E o seu pai, Isaque, também não o compreende e o rejeita. Paulo então vê-se sozinho, amargurado, e é nesse momento de grande solidão íntima que ele vai retirar-se de Tarso após o encontro com seu pai. Está no capítulo 3 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Lutas e Humilhações. E após uma prece ardente, em que ele para de chorar e começa a perceber uma força invisível que o envolve, que balsamizava as chagas da sua alma angustiada. Ele percebe uma doce quietude, sentiu o sono começando, sentiu um grande alívio. Estaria dormindo? Tinha ele a impressão de haver penetrado uma região de sonho. Sentia-se ágil, sentia-se contente, tinha a impressão de que fora arrebatado a uma campina tocada de luz, isenta de burburinhos,
de preocupações, longe do mundo. Percebia ele flores brilhantes que desabrochavam ao longo das estradas maravilhosas. Um local maravilhoso banhado de claridades indefiníveis. Tudo lhe inspirava que ele estava num mundo diferente. Ouvia como que melodias ao longe. E mal ele havia despertado desse deslumbramento, quando percebeu que alguém se aproximava e viu à sua frente 2 jovens. Estevão, a quem ele levou a uma situação limite. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e ele se sentia culpado pela morte de Estevão. E Abigail, que no livro nós ficamos sabendo que era irmã de Estevão. Estevão era Gesiel, e quando ele se entrega à doutrina do Cristo, ele troca o seu nome, coloca o nome de Estevão, e isto vai redundar num desfecho que só lendo o livro para se entender. E este momento foi tão marcante para Paulo que ele vai dizer lá na carta aos Coríntios deste fato que o marcou profundamente. Ele vai dizer lá no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios: conheço um homem que há 14 anos, no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao 3º céu. E sei que tal homem foi ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que não me é lícito falar. Então, este encontro em desdobramento, aprendemos com a doutrina espírita que durante o sono físico nós nos desdobramos e podemos ir a outras dimensões espirituais. Paulo teve esta experiência. E Estevão diz para ele: levanta-te, Saulo. Abigail pergunta: por que choras? Mas Paulo chorava de emoção, um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus. Quis aproximar-se, beijar as mãos de Estevão, rogar o perdão pelo passado maculado, mas foi o próprio Estevão quem se aproximou de Paulo e o abraçou efusivamente, como um irmão amado. Isso está no livro Paulo e Estevão, no capítulo 3. E Estevão diz para Paulo: quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Paulo vai dizer numa das suas epístolas: apesar do que fui, diante do que sou, rumo para o alto, rumo para o alvo, rumo para Deus. Todos nós tivemos equívocos, tivemos erros, somos ainda imperfeitos, mas perfectíveis. E deve nos animar este intento de trabalharmos pela nossa perfeição. Lembrando que está no capítulo 17, no item a virtude, que a virtude é um conjunto de qualidades. E aprendemos também com o filósofo antigo que a virtude não é um ato, a virtude não é um feito,
A virtude é um processo contínuo, em que vamos mudando de patamar. Vencido uma etapa, vamos para outra. E melhor aprender e crescer em amor, primeiramente, e sabedoria. Está lá no capítulo 6, o Cristo Consolador, na mensagem, o advento do Espírito de verdade, a orientação dele: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E Paulo é ali alcançado por um turbilhão de emoções. Abigail está no plano espiritual, desencarnou. Lhe vem à mente uma série de perguntas. Como se reerguer? Como melhorar-se? E assim, nesse turbilhão de perguntas que lhe chegam à mente, Abigail diz a Saulo: ama. É a primeira mensagem a ele. Ama. Obedece e confia. Esvazia-te dos pensamentos, das ilusões do mundo. Paulo vai dizer depois: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Abigail lhe diz: ama. E ele então, mais renovado, pensa que jamais ele esmoreceria, jamais ele permitiria que o desânimo apossasse dele. Enorme esperança lhe represava agora dentro do ser. Lembrava-se do Cristo. Jesus sacrificara-se por todos os homens. Dedicou uma existência de ensinos e de exemplos. O Cristo, que era puro, sofreu. Ele venceria as adversidades. Ele superaria as lutas. Sede perfeitos. É uma mensagem de superação. Transformai o vosso entendimento. Mas ainda lhe pareceu muito difícil, e lembrando-se das últimas lutas e incompreensões dos próprios companheiros de outrora, incompreensões dos primeiros discípulos de Jesus, suspeitas que levantavam para ele, Abigail lhe dá um segundo conselho: trabalha, ama e exercita o amor. Ama e trabalha, porque o amor é um verbo, tem que ser colocado em movimento. É preciso doar-se. Jesus deu ao mundo tudo o que possuía, deu a própria vida em sacrifício para nos trazer o seu ensinamento. Então, ama. Fazemos aqui um parêntese. Amar. E se não resolver, ama mais. Aumente a dose de amor. Como nos disse Madre Teresa de Calcutá, ame as pessoas boas, porque as pessoas boas merecem o seu amor. E ame as pessoas ruins, porque elas precisam
do seu amor. Não importa que o outro não te ame, ame você. Vamos nos lembrar da abertura do capítulo 17, Sede Perfeitos, em que Kardec coloca lá o que o evangelista Mateus anotou do próprio Cristo. Capítulo 5, versículos 44 a 48. Ame aos seus adversários. Ame aqueles que não te compreendem. Ame e trabalha, ou seja, coloque o amor em movimento. Exercite o amor. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Amai os vossos adversários. Fazei o bem àqueles que vos aborrecem. Vamos ver aqui uma primeira regra. Fazei pequenas gentilezas. Se você tiver algum adversário, alguém que não te compreenda, faça você pequenas gentilezas. Vamos imaginar aqui que tenhamos um adversário que não nos compreenda na própria família. Façamos uma gentileza a ele. O agrademos com algum quitute. E se ele for muito intransigente, dizer assim: você está me oferecendo isso? Sei não. Se você não colocou algo para que eu passe mal nesse quitute, nesse prato. Calma. Se não é possível externar o seu amor com atos, externe com palavras. Se a pessoa fala mal de você, não fale mal dela. Se a pessoa te agride, te calunia, não fale mal dela. Fale você bem dela. Pague o mal com o bem. Fale você bem dela. Procure uma qualidade dela de verdade e fale o bem. Evite pagar o mal com o mal. Pague com o bem. Seja você um terminal do mal. Corte o círculo vicioso. Vamos lembrar daquela mensagem, o círculo do ódio, em que o diretor de uma empresa gritou com o seu gerente. O seu gerente, chegando em casa, gritou com a esposa, acusando-a de gastar demais. A esposa, nervosa, gritou com uma empregada. Vejamos só o círculo do ódio. A empregada sai no quintal e tropeça no cachorro. O cachorro sai daquela casa, correndo pela rua e morde numa senhora que passava pela rua. Essa senhora vai a uma farmácia tomar um medicamento, uma vacina, por conta da mordida do cachorro. E aí o farmacêutico, ao aplicar a vacina, essa senhora é áspera com ele. O farmacêutico, chateado, ao chegar em casa, irritado, irrita-se com a esposa, porque ele já veio irritado do trabalho. E a esposa afaga então os cabelos do farmacêutico e diz para ele: querido, prometo que amanhã farei o seu prato preferido. Você trabalha muito, está cansado, precisa de uma boa noite de sono. Vou trocar os lençóis da nossa cama para que você os tenha limpinhos e cheirosos e tenha uma noite de refazimento. Amanhã
você vai se sentir melhor. Retirou-se e deixou sozinho. Retirou-se e ficou em oração. Vejamos que esta esposa interrompeu o círculo do ódio. O círculo do ódio, do azedume, da irritação parou nela. Então, sejamos nós os terminal do mal. Terceira regra que nos fala Jesus, no sede perfeitos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Ore por eles. Faça uma prece por eles. Então vejamos que Jesus nos orienta. Sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, que faz descer o sol, que faz nascer o sol e descer a chuva sobre todos. Mas Paulo ainda pergunta para Abigail, neste desdobramento, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Esperar, no sentido de perseverar no bem, de não desanimar, não desistir, continuar, prosseguir, manter a determinação, manter a fé, não abandonar a empreitada, não ficar indiferente, manter a determinação. Espera. Ama, trabalha e espera. Saber aguardar o porvir. Aguardar que as sementes que você vá semeando vão nascer, vão crescer, vão frutificar. Aguardar a Deus e a sua misericórdia. Aproveitar as oportunidades, trabalhar. E Paulo ainda vai perguntar: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí Abigail lhe diz: perdoa. Perdoa aqueles que ainda não te compreendem. É uma mensagem maravilhosa para todos nós. Ama, trabalha, espera e perdoa. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa vida de relação, junto dos nossos amigos, não só no setor religioso, mas na nossa vida. E Paulo, empolgado pela maravilhosa revelação, depois volta ao corpo físico, acorda e olha para o céu, já renovado, refeito, com novas energias. Ajoelha-se, ora e agradece. Paulo agradeceu ao Senhor a maravilha de suas bênçãos. É Paulo que vai nos dizer: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem. Mesmo as nossas imperfeições, haverá um momento em que elas serão adubo para ações mais acertadas. Ninguém está só. Ninguém está desamparado. E Paulo vai colocar todas essas impressões na carta que ele escreve às igrejas, no seu testemunho, na sua vida, e vai se transformar num dos apóstolos mais atuantes para que a mensagem do Cristo chegasse até nós. Então agradeçamos a Paulo, porque a mensagem do Cristo é uma mensagem de transformação, é uma mensagem de renovação, é uma mensagem de mudança. Somos seres espirituais vivendo uma experiência material.
e não seres materiais tendo vivência espiritual. Então, não nos conformemos com o mundo. Transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. Sede perfeitos, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E de tudo agradeçamos, mesmo aquilo que não compreendemos de pronto. Agradeçamos a Deus, a Jesus. Que as bênçãos do mais alto caiam sobre nós, sobre nossa família, sobre os nossos entes queridos, que residam conosco, que residam em outras casas, aos nossos entes amados, que já estão no plano espiritual, que eles possam também ser amparados, beneficiados por esses eflúvios que Deus constantemente coloca para todos nós, de formas diretas e indiretas. Agradeçamos a Deus por todos os ensinos e esclarecimentos que a doutrina espírita coloca à nossa disposição, pelo imenso cabedal de amor, de ensinos, de exemplos que nós temos de todos esses baluartes que entenderam a mensagem antes de nós. Que possamos amar, trabalhar, esperar, perdoar e confiar em Deus, hoje e sempre. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos na paz, no amor, na sabedoria e na alegria de Jesus.